paz seja convosco, boa noite, meus irmãos. Esse é o 8º dia do nosso devocional, dos 21 dias do nosso jejum da vitória. O nosso tema de hoje é quebrando as barreiras do medo. E o texto bíblico que nós vamos utilizar hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Meus irmãos, vivemos diante de um desafio que afeta todos, não é? Independente da idade, posição ou força que cada um de nós temos, que é o desafio do medo, não é? O medo é um sentimento tão comum à experiência humana e ele pode se tornar uma barreira que nos impede de viver plenamente a vida que Deus planejou para cada um de nós. No entanto, a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ela nos mostra e nos assegura que o espírito que recebemos de Deus não é de covardia, mas de poder, amor e moderação. O medo é uma resposta natural do ser humano diante do desconhecido, das ameaças ou até mesmo das situações de risco. Contudo, quando nós deixamos o medo dominar, ele pode até paralisar a nossa fé, a nossa ação e até a nossa capacidade de confiar em Deus. O apóstolo Paulo, a escrever a Timóteo, ele destacou que o espírito que Deus nos deu é suficiente para superar essas barreiras, pois ele está enraizado no poder divino, não na fragilidade humana. Claro que a gente precisa entender que ao abordar o tema do medo, nós não estamos simplesmente falando de sentimentos negativos, mas de uma realidade espiritual que deve ser confrontada com a verdade do Evangelho. A boa notícia, meus irmãos, é que em Cristo nós temos acesso a uma força que transcende nossos medos e limitações. Estamos equipados com tudo aquilo que precisamos para enfrentar e superar as barreiras que o medo coloca diante de cada um de nós. O primeiro passo para superar o medo é identificar claramente em nossas vidas o medo. O medo muitas vezes se disfarça e se manifesta de formas sutis: ansiedade, insegurança, excitação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio, o refúgio da minha vida. De quem terei medo? Salmos 27:1. Reconhecer o medo nos permite enfrentá-lo com a verdade da palavra de Deus, desafiando sua autoridade em nossas vidas. Deus nos equipou com um espírito de poder. E esse poder não é humano, mas ele é divino, capaz de quebrar as cadeias do medo. Em Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo em nós é maior do que qualquer temor. Ele nos capacita a agir com coragem e confiança. O amor é uma força poderosa que derrota o medo. Não o amor superficial, mas o amor perfeito que provém de Deus. No amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4,18. Quando compreendemos e experimentamos o amor de Deus, o medo perde o seu poder sobre nós, pois sabemos que estamos seguros nas mãos do Pai. Meus irmãos, a moderação ou o autocontrole é um aspecto crucial na superação do medo. Ela nos permite manter a calma e a clareza em situações desafiadoras. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 fala: pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vivendo no Espírito, desenvolvemos a capacidade de enfrentar os nossos medos sem perder o controle. Superar o medo não significa que nunca sentiremos medo novamente, mas que não seremos dominados por ele. João, capítulo 16, versículo 33 fala: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu amo esse versículo. Em Cristo, podemos viver uma barreira que transcende o medo, sabendo que ele já conquistou todas as batalhas que nós enfrentamos. Meu irmão, quebrar as barreiras do medo é possível quando nós nos apoiamos no poder, no amor, na moderação que Deus nos dá. Identificar o medo e compreender, o poder divino, experimentar o amor que expulsa o medo,
exercitar a moderação e escolher, né, viver além do medo, são passos essenciais nesse processo. Agora tenha certeza, com Deus podemos enfrentar e superar qualquer temor, vivendo uma vida de liberdade e propósito no Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado poderosamente ao teu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque em ti, Senhor, encontramos a força para superar o medo. Obrigado, meu Pai, por nos dar um espírito de poder, amor e moderação. Pedimos que nos ajude a identificar e enfrentar nossos medos. Nós confiamos na tua força e não na nossa. Que o teu amor perfeito seja a nossa realidade, expulsando todo o medo de nossos corações. Concede a cada um de nós, Pai, a graça de viver com autocontrole e coragem, além das barreiras do medo, para que possamos glorificar teu nome em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa palavra falou o teu coração, te convido a compartilhar aí a nossa mensagem, compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal. Mande essa mensagem para quem você ama. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, que o poder do Senhor repouse sobre você e que te livre de todo medo, em nome de Jesus. Fica na paz, uma noite abençoada. Deus te abençoe.